Hoje eu vou contar a brutal história do serial killer John Wayne Gacy, mais conhecido como o Palhaço Assassino. Olá pessoal, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Pessoal, aqui já no comecinho do vídeo eu vou pedir para vocês não se esquecerem de deixarem um like aqui, é muito importante para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva aqui no meu canal também para você acompanhar todo o conteúdo que é postado de terça e quinta aqui no canal, com bastante casos legais. Eu espero muito que vocês gostem e bora para o caso de hoje. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942 em Chicago, em Illinois. Ele era o segundo filho de John Stanley Gacy e Marion Elaine Robinson. Seu pai era mecânico de reparação automotiva e veterano da Primeira Guerra Mundial, e sua mãe era dona de casa. Seus avós paternos haviam migrado da Polônia para os Estados Unidos. John sempre foi um menino gordinho e não era nada atlético. Ele era muito próximo de suas duas irmãs e da sua mãe, mas tinha um relacionamento difícil com seu pai, que era um homem alcoólatra e abusava fisicamente da esposa e dos filhos. Gacy raramente tinha a aprovação de seu pai e não importa o que ele fizesse, ele tinha um sentimento de que nunca seria bom o suficiente para o seu pai. É falado que ele menosprezava seu filho e chamava ele de burro e estúpido, e sempre o comparava com as suas irmãs. Há vários casos de abuso por parte do seu pai, que humilhava e agredia fisicamente Gacy, inclusive na presença dos amigos dele. Em 1949, após descobrir que Gacy tinha uma queda por homens, seu pai o golpeou com uma navalha. No mesmo ano, Gacy foi molestado por um amigo da família, mas nunca contou aos seus pais por medo de que seu pai o culpasse pela situação. Devido a problemas de saúde, Gacy recebeu orientação médica para não participar de esportes na escola, o que fez com que ele nunca se enturmasse muito com seus colegas. É falado que ele tinha um problema, que ele sofria de apagões e foi hospitalizado algumas vezes com convulsões, mas seu pai sempre achou que era só para chamar a atenção e chegou a dizer que era tudo fingimento do filho. Então o pai do Gacy tinha muito desprezo por ele e chegava a chamar ele de mariquinha. Ele não aceitava o fato do filho ser homossexual. Aos 20 anos de idade, Gacy se mudou para Las Vegas e começou a trabalhar como assistente em uma agência funerária. E lá foi onde ele desenvolveu um interesse estranho pela morte e aprendeu a embalsamar corpos observando os agentes funerários. John dormia numa cama atrás da sala de embalsamento e depois ele confessou que em uma noite, quando ele estava sozinho no local, entrou no caixão de um adolescente e ficou acariciando o cadáver, e depois do nada entrou em estado de choque. Gacy também afirmou mais tarde ter se envolvido em atos de necrofilia em aproximadamente 2 vezes enquanto trabalhava no necrotério. 3 meses após trabalhar na funerária, ele decidiu voltar para Chicago para morar com seus pais. Após isso, ele trabalhou em diversos outros lugares e chegou a ter ótimos empregos. Em um deles, ele conheceu Marilyn Meyers, com quem namorou durante 9 meses e se casou em setembro de 1964. Os dois tiveram 2 filhos, um menino chamado Michael, nascido em fevereiro de 1966, e depois uma menina chamada Christine, que nasceu em março de 1967. Gacy depois descreveu esse período da sua vida como o período perfeito e disse que foi quando ele finalmente ganhou a tão desejada aprovação do seu pai. Seu pai então agora achava que ele era um homem de família, que tinha tido seus filhos e que todos os problemas de Gacy estavam resolvidos. Mas na verdade o que ninguém sabia é que Gacy era muito ligado à pornografia e a drogas, e inclusive traía sua esposa com garotos de programa. Nessa época ele gerenciava uma rede de restaurantes do seu sogro e é falado que ele abriu uma espécie de bar em seu porão onde ele convidava seus empregados para beber e jogar sinuca. Embora John empregasse adolescentes de ambos os sexos nos seus restaurantes, para o seu clube particular ele chamava apenas os rapazes que trabalhavam com ele. Gacy aproveitava a ocasião para deixar eles bastante alcoolizados e dar em cima dos meninos, mas se alguém não gostasse da investida, ele apenas falava que estava brincando.
Em agosto de 1967, John cometeu sua primeira agressão sexual. A vítima era um menino de 15 anos, chamado Donald Voorhees. Gacy, na ocasião, atraiu o menino até a sua casa sob o pretexto de mostrar filmes pornográficos. Lá, o homem embebedou o menino e convenceu o jovem a ter relações com ele. Nos meses seguintes, vários outros jovens foram abusados sexualmente de um modo parecido por Gacy. Em março de 1968, Donald resolveu contar para o pai o que tinha acontecido naquela tarde. Isso fez com que imediatamente seu pai acionasse a polícia e então Gacy foi preso por abuso sexual. Ele negou seus crimes e chegou a solicitar o teste do polígrafo para comprovar que estava falando a verdade, mas os resultados indicaram que na verdade Gacy estava bastante nervoso quando negou os crimes. Então o resultado era que provavelmente ele estava mentindo. Ele foi condenado a 10 anos de prisão e na mesma época se divorciou. Ele ficou na cadeia por apenas 18 meses e foi liberado por boa conduta. Deram a ele 12 meses de liberdade condicional para que retomasse a vida em Chicago com a sua mãe. Na condicional, ele conheceu sua segunda esposa, chamada Carol Hoff, com quem foi morar junto em julho de 1972. Gacy continuou tendo problemas com a polícia, sendo acusado de abusos sexuais, mas nenhum processo ia para frente, porque as vítimas desistiam das acusações. Então o que a gente pode ver é que Gacy, além de criminoso, ele tinha diversos problemas, porém ele chegou a matar apenas em 1972. No dia 2 de janeiro desse ano, Gacy levou um rapaz de 16 anos chamado Timothy Jack para passar a noite em sua casa. Isso porque Timothy estava de excursão na cidade e então Gacy ofereceu que ele dormisse na sua casa e que no dia seguinte levaria ele até o terminal de ônibus para ele ir para a sua cidade. Porém, John acordou na manhã seguinte e deu de cara com Timothy com uma faca na mão. Gacy então atacou o rapaz e o esfaqueou até a morte. Ele disse que em seguida foi até a cozinha e viu que na verdade o menino estava apenas preparando o café da manhã e por isso estava carregando aquela faca. Timothy na ocasião tinha entrado no quarto de Gacy para acordar ele e para eles tomarem café da manhã juntos. Mas é falado que Gacy se assustou e acabou matando o menino. Ele enterrou o corpo do menino debaixo de sua casa e cobriu o cadáver com concreto. O evento ficou marcado na memória de Gacy e é falado que isso desencadeou uma loucura que deu início a uma vida de assassinatos. Depois de Timothy, ele não parou mais de matar. Em 1975, Gacy se juntou a um clube de palhaços conhecido como Jolly Joker, onde se apresentava em eventos. Ele criou um personagem chamado Palhaço Pogo e chegou a performar em várias festas locais, eventos do Partido Democrata e também em eventos de caridade. Além disso, ele atuou em hospitais infantis. Frequentemente ele ia até seu bar favorito ainda vestido de palhaço, que era bastante esquisito. Como ele era descrito pelas pessoas como uma pessoa agradável e também ele vivia envolvido em eventos de caridade, ele era tido como um exemplo de homem no seu bairro. Nesse mesmo ano ele decidiu contar para sua esposa que era bissexual. Ele passou a ficar a maior parte das noites longe de casa com a desculpa de que estava trabalhando até tarde. Sua esposa notou que Grace trazia adolescentes à sua garagem e chegou a encontrar pornografia gay dentro de sua casa. Eles então se divorciaram consensualmente em março de 1976. Nessa época, Gacy trabalhava em sua própria empresa, que era focada em construção e reformas, e ele usava isso para atrair suas vítimas. O seu modus operandi era o seguinte: ele saía às ruas de Chicago dirigindo seu carro no modelo Oldsmobile na cor preta em busca da sua próxima vítima. Então ele conversava com rapazes e oferecia empregos em sua construtora, e como ele agia durante o dia, a mentira do emprego caía muito bem e muitos rapazes aceitavam a carona até a empresa de Gacy, que na verdade era na casa dele. Quando a vítima não aceitava entrar no carro, Gacy partia para o plano B. Ele então oferecia maconha e dinheiro caso o rapaz tivesse relações com ele. Tudo que ele queria era que a pessoa entrasse no carro dele, porque a partir do momento que a pessoa entrava no carro, ele atacava a vítima com clorofórmio. Com a vítima desacordada, ele levava até sua casa. Ele então amarrava a pessoa e iniciava a sessão de tortura com diversos instrumentos. Algumas vezes ele nem precisava sair de casa, porque muitas vezes alguns meninos iam até a sua casa à procura de emprego. Ele então os convidava para entrar e mostrava o truque das algemas. Ele costumava
costumava demonstrar um truque onde ele se livrava das algemas sozinho. Então, com o pretexto de ensinar o truque à vítima, ele algemava a pessoa. Uma vez algemado, os garotos eram dopados e molestados sexualmente por Gacy. Mas antes, para que ninguém escutasse os gritos, Gacy os amordaçava com as suas próprias cuecas. Gacy mais tarde falou que muitas vezes as torturas não eram feitas por ele, mas na verdade por uma de suas personalidades, o palhaço. Ele então se vestia de palhaço pogo e praticava as torturas lendo passagens da Bíblia. Depois da tortura e dos abusos sexuais, Gacy estrangulava suas vítimas usando um instrumento conhecido como garrote. Gacy chegou a matar mais de um menino no mesmo dia, como foi o caso de Michael Moreno, de 14 anos, e Kenneth Parker, de 16 anos. Seus corpos foram encontrados na mesma cova. Robert Piest, sua última vítima, foi o que fez que Gacy fosse finalmente capturado pela polícia. O menino, numa tarde, havia contado aos seus pais que iria conversar com um empreiteiro sobre uma proposta de emprego. Quando não voltou para casa naquela tarde, seus pais chamaram a polícia e falaram sobre Gacy, que na época tinha um negócio de construção. Eles falaram que Gacy era a última pessoa com que havia tido contato com o menino. Os policiais então foram até a casa de Gacy, onde ele vivia sozinho há 2 anos, desde o divórcio com a sua segunda esposa. Um policial lembra que ao chegar no local, tinha um forte cheiro de necrotério. Na delegacia, Gacy negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Robert e falou que ele não tinha oferecido emprego ao rapaz. E a pedido dos investigadores, ele preparou uma declaração por escrito detalhando seus movimentos no dia 11 de dezembro de 1978, o dia do desaparecimento de Robert. A polícia estava convencida que Gacy estava por trás do desaparecimento de Robert e então investigou os registros de Gacy, descobrindo que ele tinha uma acusação por lesão corporal contra ele em Chicago e que cumpriu pena de prisão por abusar de um menino de 15 anos. Uma busca na casa de Gacy foi ordenada por um juiz a pedido dos detetives e lá eles encontraram vários itens suspeitos. Um anel de formatura com as iniciais J, A e S, várias carteiras de habilitação, uma seringa, roupas masculinas muito pequenas para Gacy, uma pistola e um recibo da farmácia onde Robert trabalhava. A polícia reconheceu as iniciais gravadas no anel como sendo as iniciais do nome John Alan Zezik, um outro rapaz que havia sido dado como desaparecido. Logo descobriram que outros funcionários de Gacy também tinham desaparecido 2 anos atrás. Nessa altura, as investigações já estavam bastante avançadas e cada vez ficava mais claro que John Gacy era o criminoso procurado, mas ainda faltavam mais provas. Enquanto isso, alguns policiais foram ordenados a seguir os passos de Gacy. A polícia então reparou que em uma tarde ele estava passando por vários lugares e se despedindo das pessoas, então ficaram desconfiados que ele fosse cometer suicídio. Os funcionários de um posto de gasolina, por onde Gacy havia passado, falaram para a polícia ao serem interrogados que Gacy havia passado por lá para dar uma quantia enorme de maconha de presente para eles. Os policiais então usaram isso para prender Gacy por porte de drogas. Em 21 de dezembro de 1978, outra busca foi feita na casa de Gacy. Após uma busca detalhada embaixo da casa, nas escavações onde Gacy disse que seria um novo encanamento, onde havia muita água e lama, os policiais notaram algo estranho. Na delegacia, então, ele ficou sabendo da descoberta dos corpos e que agora seria preso por assassinato. Então ele decidiu colaborar com as buscas e confessou o assassinato de mais de 30 jovens. Ele contou todos os detalhes sórdidos dos seus crimes. No porão da casa foram encontrados 20 corpos enterrados, a maioria em um espaço embaixo da casa. 4 outros corpos que foram encontrados no Rio des Plaines. O próprio Gacy deu a localização para a polícia chegar até lá. Gacy então contou para os investigadores que ele tinha 4 personalidades, sendo elas o John, o empreiteiro, o John, o palhaço, John, o político, e uma 4ª personalidade, que era de Jack Henley John. Ele então disse que Jack, a sua 4ª personalidade, era o real assassino e não ele. E durante o pré-julgamento ele disse que não se dava conta que os meninos estavam mortos até que acordasse no outro dia. Na realidade, o que ele estava tentando fazer aqui é alegar loucura para que ele fosse internado e não fosse preso. Apenas 27 das vítimas de Gacy foram identificadas. 25 até a época do julgamento e 2 após o julgamento. 6 vítimas ainda permanecem sem identificação. Em março de 1980, Gacy foi considerado culpado de 33 acusações de assassinato e sentenciado à morte. Ele foi transferido para o Centro Correcional de Menard, em Chester.
onde passou 14 anos no corredor da morte. A 12h58 do dia 10 de maio de 1944, John Wayne Gacy foi morto por injeção letal. É falado que seu cérebro foi removido e hoje está em posse de Ellie Morrison, uma testemunha de defesa no julgamento de Gacy. Essa mulher entrevistou ele e outros serial killers na tentativa de identificar o que poderia ser a causa da existência de sociopatas violentos. O corpo de Gacy foi cremado após a execução. Como eu falei, alguns corpos de alguns meninos ficaram sem identificação e então, 45 anos depois, finalmente a polícia conseguiu identificar uma dessas vítimas, sendo ele Francis Wayne Alexander. Ele tinha 22 anos quando foi assassinado entre 1976 e 1977. A família da vítima não sabia que ele estava desaparecido e muito menos que ele estava morto. Eles achavam que ele simplesmente não queria mais contato com a família e por isso havia desaparecido. Eles nem imaginavam que ele havia sido vítima de um serial killer. Após o anúncio da identificação, a irmã dele, chamada Caroline Sanders, publicou um comunicado agradecendo a polícia por dar aos familiares um encerramento no caso. De acordo com a polícia, os restos mortais do jovem estavam entre outros cadáveres que foram encontrados em um vão sob a casa do serial killer. Uma curiosidade aqui sobre o Gacy é que durante o seu tempo na prisão, ele adquiriu um gosto pela pintura e passou a pintar quadros para ganhar dinheiro. A maioria das suas pinturas era do seu alter ego, o palhaço Pogo, mas havia também pinturas de personagens da Disney e de Jesus. Algumas de suas pinturas foram exibidas em exposições, outras foram vendidas em vários leilões, com preços variando entre $200 e $20 mil cada. Então as pinturas do serial killer atraíam muita atenção das pessoas. Após a execução de Gacy, as suas pinturas foram compradas para serem queimadas em uma fogueira comunitária, realizada em junho de 1994 em Naperville, em Illinois. Aproximadamente 300 pessoas compareceram à fogueira, incluindo familiares de várias vítimas de Gacy. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no meu canal. Deixa aqui um comentário me falando o que você achou desse caso macabro. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.